Nós estamos vendo o Hadoop como uma ferramenta excelente, né, para trabalhar com grandes volumes de dados. Porém, ele apresenta uma complexidade, né, ele é de nível médio para baixo nível, né, então ele apresenta uma complexidade muito maior. A gente tem que fazer ali as classes Java para fazer todo o processamento. Enfim, apesar de possibilitar, né, uma gama muito grande, né, de possibilidades para trabalhar com grandes volumes de dados, ele contém ali uma complexidade maior, né? Nesse contexto, nós temos o Hive. Né? O Hive ele é um data warehouse para trabalhar com Hadoop. Então, na verdade, ele já é uma ferramenta voltada para data warehouse, voltado para dados analíticos, para armazém de dados, só que utilizando toda a base, utilizando toda a forma de trabalhar com arquivos distribuídos do Hadoop. Ele suporta grande volume de dados, porque ele é distribuído, ele trabalha com clusters, né, e pode ser particionado. Ele gera tarefa MapReduce para a maioria das consultas, maioria das operações, na verdade, que se faz com esse Data Warehouse, mas como ele é analítico, né, a maioria a maioria das operações que são realizadas são operações de consulta. Então, por isso que ele gera MapReduce para a maioria dessas operações de consulta. Ele possui uma linguagem mais intuitiva, né? É uma linguagem de consulta, né? Semelhante à linguagem SQL, que é a Hive SQL, e também possui uma linguagem de definição de dados, que é o Hive DDL. Ele suporta consultas interativas também, né? Então você pode fazer consultas e ver resultado, assim como a gente já faz em bancos de dados relacionais. Porém, nesse caso, né, como ele está operando em dados distribuídos e a informação está distribuída em diversos nós de um cluster, a latência da resposta dessas consultas é um pouco maior, né, do que você trabalhando localmente em um banco de dados relacional. E ele pode ser operado por linha de comando e por ferramentas web. Então, linha de comandos, nós vamos ver aqui o Beeline, e ferramentas web nós temos o Amber ou o Rui. Nós vamos ver aqui também alguns exemplos com o Rui. O Hive, ele trabalha em cima de dados estruturados, então, na verdade, apesar, né, de estar trabalhando em cima de um data lake gerado lá via, no nosso exemplo que nós vamos utilizar aqui, gerado via Scoop, né, importado via Scoop, nós vamos fazer a leitura daqueles dados no data lake e trabalhar com esses dados de forma estruturada. E o Hive ele requer o esquema. Então nós vamos ter o esquema de um banco de dados dentro da sua estrutura e nós vamos carregar as informações estruturadas dentro desse esquema. Para inserção, carga e leitura não é recomendado para atualização, ou seja, normalmente nós fazemos nele a carga, assim como qualquer data warehouse, ele não é operacional, ele é analítico, né, uma base analítica, então ele não é recomendado para fazer atualizações, não se recomenda fazer atualizações dos dados depois que ele já está importado, né? Então a ideia é que você tenha a sua base estrutural, né, que você tenha ali sua base operacional e você faça as cargas dos dados para o Hive e ele te sirva como uma base analítica, como um data warehouse mesmo. Então, apesar de suportar operações de atualização, não é muito recomendável, uma vez que as informações estão espalhadas, né, em diversos nós, são instruções um pouco mais caras, né, computacionalmente falando. Ele é dividido em clusters, né? Então, até por isso, a atualização ela não é uma operação muito bacana de ser realizada, né? Porque pode ser necessário que essa atualização seja feita em vários nós, porque os nós, né, toda a questão de disponibilidade que nós já vimos anteriormente está aplicado aqui, né? Então, uma informação, um dado, ele pode estar disponível em diversos nós, né? Então, quando você vai ter que fazer uma atualização, se você tiver que fazer uma atualização, essa atualização ela pode ser feita, né? Ela deve ser feita em vários nós. Então, o Metastore ele é o core do Hive e ele mantém os metadados
porque o Hive, os dados eles são estruturados, né? Então a gente precisa de ter lá todos os metadados para a gente poder guardar os dados de acordo com as definições desses metadados, que são, no nosso caso aqui, as tabelas, né? Por padrão, o armazenamento é em banco de dados DERB, mas você pode utilizar qualquer banco de dados que você quiser, né? Você pode mudar esse padrão aqui, não tem necessariamente que ser o DERB, aqui é a questão de padrão. E as técnicas de otimização, né? Como ele é voltado principalmente para consulta de dados, nós temos a desnormalização, então as tabelas elas tendem a ser desnormalizadas, formando um grande conjunto de dados que ficam disponíveis de uma forma bem mais simples, sem a necessidade direta de joins, né, que aumentaria o custo das consultas. E nós temos o bucketing e o partition, também como estratégias de aumentar, né, a agilidade no retorno das informações. Nós vamos ver essas três, né, estratégias. Na verdade, nós vamos desnormalizar uma tabela, né, a tabela fato-vendas que nós temos, nós vamos desnormalizar ela, deixando todas as informações disponíveis em uma tabela desnormalizada vendas. E nós vamos fazer um exemplo com partition e com bucketing, para a gente ver como aumenta, né, a agilidade das consultas utilizando essas estratégias. Bom, a arquitetura dele é por meio de um banco de dados, então nós vamos ter um banco de dados no Hive. Dentro do Hive, assim como nós fizemos, assim como foi feito no exemplo anterior lá no Postgres, aqui no Hive nós vamos criar um banco de dados, nós vamos criar as tabelas. Nós temos partição que é equivalente à coluna, podendo dividir os dados horizontalmente. O bucketing é a partição vertical dos dados baseada em hashes. Então, são estratégias físicas da arquitetura do Hive, né? E fisicamente, no HDFS, ele também vai ficar dentro do sistema de arquivos distribuídos, que nós temos no Hadoop, e ele vai ficar fisicamente dentro desse diretório, né? User Hive Warehouse. Aqui nós vamos ter um outro diretório, que é a base de dados que nós vamos criar para guardar os nossos dados. Como formas de operação, nós temos local e MapReduce. Nós temos, quando o local é um nó, Hadoop apenas, né, para pequenos volumes de dados, e MapReduce são vários nós para dados distribuídos, quando a gente possui um volume de dados elevado, né. As formas de acesso, como já dito anteriormente, nós temos em Shell e Web. Então, em Shell, nós vamos ver aqui a forma de acesso por meio do Beeline, é um aplicativo Shell para a gente manipular o banco de dados em Hive. E o Hive é um outro aplicativo para a linha de comando também, só que ele não é recomendável utilizar porque ele foi descontinuado. Então, o que nós temos aí disponível, que nós vamos ver, né, nesse vídeo, é o Beeline. O Rui também, o Rui é uma ferramenta muito mais intuitiva, né, porque é uma ferramenta web, e a gente vai ver como a gente acessa o nosso banco de dados Hive, o nosso banco de dados distribuídos, né, Hive, utilizando essa ferramenta gráfica Rui. Bom, o banco de dados em Hive possui alguns tipos básicos de dados, né? Então nós temos o TinyInt, SmallInt, Int, BigInt, são todos tipos inteiro, e tem 1, 2, 4 e 8 bytes, né? 1 para TinyInt, 2 para SmallInt, 4 para Int e 8 para BigInt. Nós temos ponto flutuante, float, double decimal. Aí nós temos 4, 8 e customizado, respectivamente, né? O decimal ele é customizado, você especifica quantas casas você quer. O char nós temos 255 bytes. Varchar ele é customizado também, né? Só que ele é dinâmico até o volume máximo, né? Até o tamanho máximo que a gente pode armazenar em cadeia de caracteres. String também customizado, array, map, date e timestamp. São os tipos básicos, né? Como qualquer SGBD, né? Basicamente ele acompanha a estrutura de um SGBD relacional. Como tipos de tabelas, nós temos as tabelas internas e externas. Interna, ela é fortemente acoplada, então nós precisamos definir primeiro
as tabelas no esquema para depois carregar os dados. Então nós temos que definir toda a estrutura do esquema para depois fazer a inclusão dos dados. Então todas as informações ficam nos metadados. O armazenamento ele é no dispositório, ele é no repositório, né, do Hadoop, que fica dentro do HDFS. Aqui é o local, né, onde fica esse repositório, dentro do diretório warehouse do Hive. Exclui a tabela, os dados serão excluídos, assim como no SGBD relacional, porque ele é fortemente acoplado, um tem dependência do outro, os dados são armazenados em cima dos metadados criados para as tabelas. É otimizado para dados locais e move os dados para o warehouse do Hive. E os tipos de tabela externa são fracamente acoplados e o esquema é on-data, ou seja, ele não tem um metadados, né? A base dele, o esquema dele é de acordo com o dado que se está armazenando.